Olá, meus irmãos, graça e paz seja com todos vocês. Espero que estejam todos bem, desfrutando dos cuidados, da graça e da paz, sobretudo da paciência que o Espírito Santo gera em nós, porque é um fruto do Espírito Santo, e sobretudo domínio próprio, nesses dias tão difíceis. Mas Deus está conosco e a seu tempo e da maneira de Deus as coisas chegarão no seu devido lugar. Amém? Bem-vindos para mais uma vez estar com o vosso pastor, um tempo com o vosso pastor, onde nós estamos juntos semanalmente, todas as quintas-feiras, estudando sobre as promessas de Deus, conhecendo as promessas de Deus. E nós já vimos promessas interessantes na Bíblia de Deus para cada um de nós, como por exemplo a promessa da vida eterna, a promessa do perdão, a promessa do Espírito Santo, a promessa da provisão divina para as nossas necessidades. E semana passada vimos sobre a promessa de Deus em nos dar sabedoria para viver neste mundo presente. E hoje vamos ver mais uma promessa que nós encontramos na Bíblia para a nossa edificação, nosso fortalecimento espiritual. E a promessa que eu gostaria de conversar com vocês, a gente juntos vemos na Bíblia, é a promessa da proteção divina. Deus nos promete proteção divina contra os danos e os perigos da vida. É uma promessa de Deus, promessa da proteção divina. Meu irmão e minha irmã, ser cristão no mundo atual, no mundo em que vivemos, não é uma tarefa muito fácil e tão simples. Os desafios que enfrentamos no nosso dia a dia, as provas, as lutas, as provações, as decepções, as adversidades, as tribulações sempre tentam a todo momento nos afastar da nossa fé e da nossa caminhada cristã. Parece que todos os dias algo sobrevém, algo aparece, algo se levanta para nos intimidar no nosso caminhar diário com Deus. Vivemos, meus irmãos, sem sombra de dúvidas, em tempos assustadores, tenebrosos. E às vezes, ao perceber isso, nos perguntamos a nós mesmos sobre como ficará a segurança dos nossos filhos e da nossa família com tudo isso que está acontecendo no mundo atual. Sempre que vimos uma manchete de notícia em nossas mídias sociais ou televisivas, nossos corações parecem que entram em desespero. E começamos então a nos perguntar sobre a segurança, como ficará a segurança de nossos filhos, família e o nosso próprio bem-estar quando ouvimos esses noticiários e essas comunicações nas mídias sociais dia após dia. Meus queridos irmãos, apesar de toda essa situação que nós vemos e percebemos a cada dia, nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir. E quando o assunto é proteção, porque Deus nos promete proteção, é sempre bom que nós lembremos da palavra do Senhor nosso Deus. Quando necessitamos de provação, quando identificamos uma luta, uma tribulação, uma provação qualquer na nossa vida, precisamos lembrar das promessas de Deus sobre a proteção dele sobre nós, a nossa família, que nós encontramos na Bíblia, no livro sagrado. Por isso é que hoje nós veremos na Bíblia alguns versículos que se tratam da promessa de Deus sobre a proteção para cada um de nós. E certamente através dessa leitura de hoje, que iremos fazer juntos,
você poderá estar sendo fortalecido na sua fé, você poderá estar adquirindo forças para continuar seguindo o seu caminho e o caminho do Senhor e firme na sua fé, dia após dia. Amém? Vamos juntos? Pois bem, mas Deus, através destas palavras que nós vamos perceber, entendemos e perceberemos que Deus, durante toda a história do seu povo, Deus protegeu o seu povo. Durante toda a história do povo de Deus, eles desfrutaram da proteção de Deus. E isso então nos encoraja, não é? E esses versículos e estas passagens também nos encorajam a seguir dia após dia e vencermos também as nossas lutas com a proteção divina. Agora, o que é proteção divina? O que significa proteção divina? Às vezes, nós ouvimos em nossa comunidade, ou na igreja, ou numa reunião de comunhão, num grupo menor, pessoas orando e suplicando a Deus por proteção. Às vezes, ouvimos esta expressão, proteção, em muitas das nossas orações, nas igrejas e em pequenos grupos que realizamos. Mas o que é isso? O que é proteção? Em essência, meu querido irmão e irmã, é o que parece mesmo. Proteção, na sua essência, é o que parece mesmo. Ou seja, Deus protege seu povo do mal. Proteção significa isso. Deus protege seu povo do mal. Às vezes, pode ser de uma ameaça física, outras vezes pode ser uma proteção de uma força espiritual contra nós, danos materiais ou outras ameaças que nós enfrentamos dia após dia na nossa vida. Mas de todas essas ameaças e todas essas problemáticas que sobrevêm aos humanos, nós temos a promessa de que em todas elas Deus nos protege. Amém? Que coisa extraordinária isso. É isso que nós vamos ver hoje. É uma promessa de Deus, a proteção dele sobre a nossa vida. Nós precisamos ter certeza, em mente, de que Deus permite às vezes algumas provações sobre a nossa vida, sempre com algum propósito. Nós temos que sempre ter em mente isso, que às vezes Deus permite suportar ou passar por algumas provações, porque ele tem nisso um propósito bem definido. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele experimentou doenças físicas e mentais, mas a graça de Deus o ajudou. E em seus momentos mais difíceis, nos seus momentos de maior fraqueza, o apóstolo Paulo desfrutou dos cuidados de Deus. Assim também se dará conosco. Deus promete libertação e proteção contra danos e perigos da nossa vida e do nosso dia a dia. Deus é o nosso protetor. No meio de todas as lutas e dificuldades, Deus protege aqueles que o amam. Deus cuida de nossas vidas e Deus cuida das nossas almas. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele que confia em Deus não precisa ter medo de absolutamente nada. Nada. Vou repetir. Aqueles que confiam em Deus não precisam ter medo de absolutamente nada e nada e nada, porque Deus sempre está ao seu lado. Deus sempre está ao seu lado. E nós, quando passamos por tempos difíceis, precisamos aprender a orar, clamar a Deus, lembrar das promessas de Deus, da proteção dele, e clamar a ele por essa proteção. Devemos pedir,
Quando você se perceber ameaçado por alguém, ou enfim, algum perigo existencial, alguma ameaça qualquer, se você é crente em Deus, se você confia nele, você deve falar com ele, você deve pedir a ele a sua proteção, porque ele nos ouve e também nos atende. O texto diz, na Bíblia diz em Provérbios, capítulo 18, verso 10, o seguinte: o nome do Senhor é torre forte, sob o qual o justo busca refúgio e permanece seguro. Então, quando estamos sendo ameaçados, a quem devemos correr? A Deus. Ele é uma torre forte de proteção para a nossa vida, e é lá nele é que devemos nos refugiar, porque lá nós permaneceremos seguros através da oração. Estou me vendo em perigo, vou me refugiar na torre forte que é Deus, porque lá eu estarei seguro. Temos que orar, nos recorrermos a Deus, porque a nossa força vem dele. A nossa força vem de Deus. A nossa proteção, meu irmão, minha irmã, entenda isso, não depende da nossa força ou da força de outros, mas a nossa proteção e a nossa força depende unicamente e exclusivamente de Deus. É de Deus que vem a nossa força em tempos difíceis da vida. O Salmo 32, verso 20 está escrito: nossa esperança está no Senhor, e Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Vou repetir. Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Salmo 33, 20. E ainda, no mesmo Salmo 30, verso 17 a 19, lemos o seguinte. Olha que texto interessante. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Que coisa tremenda. Vou ler de novo. Gosto de repetir porque isso fica dentro de nós. A palavra nunca volta vazia e vale a pena a gente reforçar essas coisas. Você já tinha visto esse texto nas Escrituras? Vou ler de novo. Salmo 33, 17 a 19. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força. Naquela época dos salmistas, as pessoas iam à guerra e eles colocavam toda a sua esperança de proteção, de vitória contra os seus inimigos na força dos seus cavalos. Quantos mais fortes eram os seus cavalos, mais rápidos eram os seus cavalos, mais confiança eles tinham que seriam protegidos na guerra. E aqui Deus vem dizendo o seguinte, ao contrário. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força. É vã. Colocar a nossa esperança em qualquer outra coisa que não seja em Deus é vã. Aí ele diz, mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Aleluia! A nossa proteção vem única e exclusivamente de Deus. E Deus, meu querido irmão e minha querida irmã,
Ele caminha conosco. Deus caminha conosco em nossos problemas e não permite, em hipótese alguma, que sejamos tocados por ninguém, a não ser que tenha um propósito com isso, como foi o exemplo do seu servo Jó. Só foi tocado, os seus bens só foram tocados, a sua família só foi tocada, e o seu corpo só foi tocado, menos o seu espírito, a sua alma, por permissão divina. Só porque Deus permitiu. Nada, meu irmão, absolutamente nada vem sobre a nossa vida, acontece em nossa vida, chega em nossa vida, sem que antes tenha passado pela mão do nosso Pai, nosso Deus. Se Ele permitiu chegar, é para que a gente experimente as suas vitórias, experimente a sua proteção, experimente os seus livramentos, experimente os milagres que Ele pode fazer de livramento, mas não para nos destruir, nunca para nos destruir. Porque Deus está conosco, mesmo nas horas mais difíceis. Deus caminha conosco em nossos problemas e não permite, em hipótese alguma, que sejamos tocados por ninguém. Você pode dizer aí um glória a Deus, um graças a Deus? Não é tremendo isso? Que coisa extraordinária. Ele nos dá, nesse tempo de provação, é Deus que nos dá sabedoria. E é Ele que nos capacita para enfrentar todas as situações e nos proteger dos nossos inimigos e de nos proteger contra o mal. É Ele. Louvado seja Deus, queridos. Nós, o que cremos em Deus e que fazemos de Deus a nossa única esperança de proteção, nós, os que cremos em Deus, é que somos os verdadeiros intocáveis. Aleluia! Nós somos os verdadeiros intocáveis. Bendito seja o nome do Senhor. Não é tremendo isso? Está na Bíblia. Não sou eu que estou dizendo. Estou compartilhando com vocês o que está na Bíblia. Deus nos promete proteção. O texto diz no Salmo 138, verso 7. Se eu andar no meio da angústia, tu me fazes reviver. Estende a tua mão contra a ira dos meus inimigos e da tua destra me salva. Eu posso até passar por momentos de aflição, mas eu não sou derrotado nela não. Eu não me prostro diante dela não. Eu não sou derrotado por ela não. Porque o texto diz, se eu andar em meio à angústia, tu me fazes reviver. Ele me levanta, ele me fortalece. Ele faz eu continuar caminhando e andando. É promessa, isso é proteção. E o texto diz, ele estende a sua mão contra a ira dos meus inimigos e a tua destra me salva. Posso até estar no meio da luta, posso até estar no meio da provação, mas Ele está ali comigo, estende a sua mão, me levanta e me salva, porque Ele promete proteção. Quer mais? Mais para você, texto bíblico. Olha que coisa extraordinária isso aqui. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 18, está escrito assim. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Sabemos que todos aqueles que é nascido de Deus não vivem na prática, deliberadamente, de coisas que são pecaminosas. Não. O texto diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, mas aquele que nasceu de Deus, Ele o protege. E o maligno não lhe toca. Que coisa extraordinária. O maligno não lhe toca. Quem é o maligno? Satanás, o diabo, os demônios, toda sorte de espírito maligno não pode tocar em você. Por isso, quem é crente em Jesus Cristo, quem crê em Deus, já foi lavado, remido pelo sangue de Jesus, já recebeu o Espírito Santo, já faz parte da igreja de Cristo na terra,
Queridos, o inimigo não pode lhe tocar. Quem é nascido de Deus é filho de Deus, e maligno nenhum toca no Filho de Deus. Não é tremendo isso? Está escrito, vou ler de novo. Vai ouvindo aí. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 18, está escrito: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática deliberada do pecado, porque aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Aleluia. Somos intocáveis, porque somos lavados pelo sangue de Jesus, porque o Espírito Santo está em nós, somos selados por eles como somos de Deus, e ele não pode tocar em Deus. Amém? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja avança, porque não pode tocar, a igreja não pode ser tocada pelo inimigo nenhum. E eu e você somos a igreja. Não é tremendo isso? Pois é, Deus nos promete isso. Quer mais? Ok. Olha o que diz no Salmo 91, verso 7, está escrito assim: 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que coisa tremenda. Quando temos Deus no coração, mesmo que estejamos em guerra, porque aqui está caindo 10.000 de um lado, outro 1.000 do outro, estamos em guerra, estão em luta, o inimigo está atacando, está derrubando, mas se você crê em Deus, e você crê na sua palavra, e você invoca a proteção deles em tempos difíceis, ninguém toca em você. O texto diz: 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso é proteção. No Salmo ainda, no mesmo Salmo 91, verso 10, 11, está escrito: nenhum mal te sucederá. Nenhum mal te sucederá. E nem praga alguma ou peste alguma chegará à tua casa. Prestou atenção? Nenhum mal te sucederá. E nem praga alguma chegará em tua casa, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Percebam que aqui Deus diz que temos anjos que nos guardam e nos guiam e nos livram de todos os maus caminhos. Tem seres espirituais, seres angelicais, que Deus coloca à disposição dos seus filhos para guardá-los. Então você nunca está só. Você tem o Pai que te vê, você tem o Filho que está lá, intercede por você, você tem o Espírito Santo que habita em você, você tem o sangue de Jesus sobre você e você ainda tem anjos ao seu lado dia após dia, para não permitir que os teus pés tropecem em alguma pedra. Isso é proteção. Que promessa extraordinária. Fala sério, irmãos. Ah, que coisa maravilhosa. No livro do profeta Isaías, capítulo 54, 17, está escrito assim: toda a arma preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu o condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Que tremendo. Pode até ter gente armado contra você, armando um laço para você, fazendo um monte de coisa ruim para você. Não precisa ter medo. Você precisa confiar em Deus. Você precisa saber que Deus promete a você a proteção. Você precisa orar pedindo por proteção e esperar e confiar na proteção de Deus, e a proteção de Deus virá. O texto diz: toda arma, não é alguma, toda arma, qualquer armadilha, qualquer laço, qualquer tentativa contra você, toda arma preparada contra ti não prosperará. Não terá futuro, não atingirá você.
Essa é a promessa de Deus para nós. Promessa da proteção divina. E como é que Deus nos protege? Como é que Ele nos protege? Eu já disse que nós temos sobre nós o perdão de Deus, a justificação de Deus, somos aceitos por Ele. Temos a filiação de Deus, somos filhos de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Temos a armadura de Deus que nos protege no mundo espiritual. Temos anjos ao nosso redor. São maneiras que Deus nos protege. Mas de uma forma assim, mais que a gente possa ilustrar de maneira mais clara como Deus nos protege, eu encontrei esse texto aqui, e no livro do profeta Isaías, capítulo 31, verso 5, nós vemos como é que Deus nos protege. O texto diz assim: como as aves dão proteção aos seus filhotes com suas asas, o Senhor dos exércitos protegerá Jerusalém. Ele a protegerá e o livrará, e ele poupará e salvará. Que coisa tremenda! Ele está dizendo que a nossa proteção de Deus é semelhante às aves, como protege seus filhos com as suas asas. As aves protegem os seus filhos com as suas asas. Assim como as aves protegem os seus filhotes com as suas asas, diz o texto, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor dos exércitos, não é um qualquer senhorzinho, é dos exércitos, bom em batalha, bom em guerra, por isso os inimigos têm que respeitar a gente. O Senhor dos exércitos protegerá Jerusalém, o seu povo, a sua cidade. Ele o protegerá e o livrará, e ele poupará e salvará o seu povo. Que proteção extraordinária. Isaías 54, 17. Ainda lemos mais no Salmo 91, verso 1 ao verso 6, está escrito assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Por que eu confio nele? Por que eu digo isso a ele? Por que eu me refugio e digo que confio nele? Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te livrará do mal e da peste perniciosa. O texto diz, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e ele te cobrirá com as suas penas. Lembra da ave como protege? Está dizendo que Deus faz a mesma coisa. Ele protegerá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Aleluia. Deus nos protege como uma ave protege os seus filhotinhos. Ele coloca sobre nós suas penas e as suas asas e nos protege. Então não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo de nada. Confie mais, creia mais, leia mais. Busque mais a Deus e as suas promessas e confie que Ele te guardará. As aves ficam ameaçadas, os filhotes ficam ameaçados, mas tem alguém que os protege. E protege muito bem. Você já tentou se aproximar perto de um ninho de alguma ave com seus filhotes? Veja como ela faz. Entenda. Assim, Deus também nos guarda. Nada absolutamente acontece. O texto diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Debaixo das suas asas estará seguro, a sua fidelidade, a fidelidade dele será o seu escudo protetor. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. Quem tem a Deus e crê nele, não tem medo absolutamente de nada.
Isso não significa que você não deve ser prudente, que você deve ser inteligente, sábio. Isso não significa que você tem que ser soberbo, arrogante, que você tem que ser tentador, querendo provar a sua fé, enfim, aí colocando, não é, de uma forma insensata e imprudente, não é a sua confiança em Deus em risco. Não é isso, dizendo. Confiar no sentido que se a coisa chegar, sem que você a procurasse, ou acontecer sem que você se envolvesse diretamente na situação e chegasse qualquer coisa sobre a sua vida, confie em Deus. Não tenha medo. Ele te livrará e te dará livramento. Às vezes, Deus não nos livra de lutas, de provações, dificuldades, mas Ele sempre, vou repetir, nem sempre Deus nos livra de entrarmos em lutas, provações, tribulações, adversidades. Nem sempre Ele nos livra de passarmos por essas dificuldades, mas de todas elas, lá no meio, Ele nos livra. Ele não nos livra, às vezes, de entrar, mas nos livra lá do meio dela, quando estamos passando por ela. E saímos mais fortes, saímos mais confiantes, saímos mais esperançosos, como foi, por exemplo, com Daniel. Daniel foi lançado numa cova dos leões, mas Deus estava lá e fechou a boca dos leões, e os leões famintos não devoraram Daniel. Deus não impediu que Sadraque, Abednego e outro jovem, 3 jovens tementes a Deus, fossem lançados na fornalha 7 vezes aquecida ali no reinado de Nabucodonosor, numa fornalha. Foram lançados os 3. De repente as pessoas começaram a olhar, havia um 4º homem. E eles ficaram desesperados, disseram: mas não foram 3 os que lançamos na cova? Estamos vendo 4, eles estão andando entre o fogo e não se queimam. O 4º homem estava lá. Quem é ele? Deus. Deus estava lá. Deus livrou aqueles 3 moços da fornalha quente. É assim. Deus livrou Moisés de Faraó quando abriu o Mar Vermelho. Deus sempre tem um jeito para fazer a gente, tirar a gente do meio das tribulações. Deus tirou Pedro da prisão, tirou Paulo da prisão de forma extraordinária. Deus é a nossa proteção. Amém, queridos? Que promessa gloriosa, a promessa de desfrutarmos não só nós, mas toda a nossa casa e a nossa família das promessas de Deus. Concluindo, meus queridos, quer dizer que os que seguem a palavra de Deus, os que seguem as palavras que foram deixadas pelo Senhor para nós, não são abalados diante dos obstáculos da vida, por saber que Deus os protege de todas as lutas e provações. A Bíblia diz: muitas são as tribulações dos justos, mas de todas o Senhor os livra. Pode vir muitas tribulações, eu creio na proteção dele, e de todas ele nos livra. Bendito seja o Senhor nosso Deus, meu irmão, minha irmã, que nos promete a sua proteção contra todo tipo de males deste mundo. Que coisa extraordinária. Meus queridos e amados irmãos, não tenham medo, não temam o mal. Creia em Deus e na sua proteção. Nós somos filhos de Deus e Ele sabe muito bem como cuidar, prover e proteger os seus filhos aqui nesse mundo. Romanos 8, 31 está escrito: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31. E ainda no Salmo 97, 10 está escrito: Ele protege a vida
dos que lhes são fiéis e livra do poder do mal. Vou repetir. Ele, Deus, protege a vida dos que são fiéis e o livra do poder dos maus. Ele nos livra. No Salmo 20, versículo 1 e 2, lemos ainda: que o Senhor, meu irmão, minha irmã, te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Te proteja. E do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Tome posse, meu irmão e minha irmã, Igreja do Senhor, desta gloriosa promessa da proteção de Deus sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos e da sua família. E diga sempre que puder, diga: Deus sempre me protegerá. Deus sempre me protegerá, pois esta é mais uma das promessas de Deus para nós, desfrutarmos da sua proteção. Amém? Que coisa tremenda. Oremos ao Senhor. Muito obrigado, Deus, por mais esta promessa gloriosa que temos visto e encontrado nas Escrituras. Em tempos tão difíceis como nós vivemos, com tantos desencontros neste mundo político, relacional, financeiro, na área emocional, saúde, profissional, enfim, neste caos deste mundo sem esperança, corrupto, imoral, indecente, e que nós estamos vivendo. Pai, como é bom poder crer num Deus que, além de nos salvar, também nos protege aqui enquanto estamos até aquele dia. Obrigado pela tua proteção. Tira do nosso coração os temores, os desesperos, os assombros e as ansiedades do nosso coração, e faça com que possamos descansar na confiança das tuas promessas que encontramos na tua palavra, e termos paz no nosso coração para crermos que o Senhor proverá, e o Senhor cuidará e protegerá cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, oramos agradecidos em nome de Jesus, pela tua santa e poderosa proteção agora e para sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, meus queridos irmãos, e até a próxima, se Deus assim permitir. Na próxima quinta-feira veremos mais uma promessa de Deus para nós, e nos vemos, se Deus assim permitir, também no culto, no próximo domingo às 18h30, aqui na Igreja Sem Paredes, na Ramo Novo, estaremos ministrando para vocês. Um abraço e obrigado por terem estado conosco, amamos vocês, fiquem bem e tenham uma final de semana aí que nos resta cheio de bênçãos, graça e da proteção divina. Fique em paz, Deus te abençoe, Deus te abençoe.